Fala, meu povo, voltamos aqui e nós vamos agora falar um pouquinho sobre algo que deixou muita gente alegre na última semana e que somente nós, do Efetiva Docentes, temos um material em PDF pronto sobre isso. Elias, eu duvido que vocês tenham já um material em PDF. Eu vou mostrar para vocês agora que isso não é mentira. O nosso material, cara, eu não vou utilizar o material agora, se der tempo a gente faz as questões, tá? Porque a minha ideia, olha só, pra você ver que eu não estou mentindo. O nosso material, o novo marco da educação inclusiva, o decreto 12.773/2025, né? E aí, ó, se você perceber, a gente já trabalha aqui, ó, justamente um material completaço, né, aqui na nossa plataforma para poder você, olha, uma coisa que eu me orgulho de fazer, gente. E o pessoal tem dito ali, isso aqui ficou muito legal. Que é uma tabela comparativa, né? Essa tabela comparativa, ela é muito interessante. Por quê? Porque você pega o que foi decreto lá em 2008 e compara com o decreto 2025. E aí você fica na sua mente aquilo que você precisa para a prova em termos de comparativo, tá? Cara, isso aqui para mim é um dos tópicos mais relevantes, porque você consegue, depois de fazer a leitura, entender todo esse processo, tá bom? Aí aqui a gente vem à conclusão. Outra coisa que me deixa orgulhoso é o mapa mental que a gente vem criando para todo o nosso material. Então esse mapa mental ele é bem ilustrativo e ele traduz, gente, aquilo que a gente fala lá no texto, né? Anterior, beleza? Depois eu vou dar uma explanada melhor sobre isso com o pessoal lá do curso para tentar tirar o melhor proveito possível desse material. Né, Elias? Tu fica orgulhoso demais. Eu fico porque aqui, cara, dá um trabalho imenso você produzir isso, né? Não é brincadeira, tá bom? Então vamos lá. Uma outra coisa também interessante, tá? É a bateria de questões, né? Essas questões, gente, são inéditas, tá? Quando aparecer aqui ECM é porque é Elias Coutinho Marques, tá? Não é nome de banca, tá bom? Não é sigla de banca. Pessoal, Elias, que banca é essa? Não é banca, tá? São as iniciais do meu nome para constatar que fui eu que criei a questão. Então ontem eu passei o dia, né, criando, cara, criando esse material e eu vou ser bem sincero com vocês. E pô, deu um trabalho grande, tá bom? Deu um trabalho grande criar, obviamente, este material, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, seguinte, com base no material que, né, eu escrevi aqui para vocês, a gente vai trabalhar aqui uma aula teórica, porque não adianta eu resolver as questões. Por quê? Porque eu tenho quase certeza não, muita certeza, obrigado, Dulce, eu tenho muita certeza, né, que poucos de vocês, né, conhecem esse decreto, porque ele é de uma semana atrás. Então, eu fui sondar alguns alunos e realmente há um desconhecimento. Eu preciso que vocês conheçam para, na hora da prova, vocês acertarem as questões relacionadas a isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. É uma aula teórica. Quem me conhece sabe que eu adoro escrever, né? E faz parte, obviamente, do processo. O tema é justamente o decreto 12.773, né? De 2025, que é um novo marco da educação inclusiva. Beleza? O que a gente tem que trabalhar e tem que pensar, né, gente, aqui com relação a este material, tá? Tem que pensar o seguinte. Só um minuto, pronto. A gente tem que pensar que existem alguns detalhes que são importantes antes mesmo desse decreto, né, ser estabelecido. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando no seguinte: a gente está falando de uma reta final de 2025. Essa reta final marca um período de muita transformação normativa quando se trata de educação. E eu estou falando normativa porque esse decreto vem justamente trabalhar uma nova norma, né, para a educação especial.
Esse decreto, ele data, né, de 8 de dezembro de 2025, ou seja, desse mês ainda, a gente está com menos de 2 semanas aí desse decreto, e a gente já conseguiu construir um material sobre, né? E a gente tem que entender que esse decreto não foi apenas um ajuste administrativo, tá? Ele simplesmente trata de resultados mais complexos, temas de negociações. Infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, no Brasil, as esferas de poder tentam negociar tudo. Então houve uma negociação ampla para poder transformar este produto em algo mais sólido. E gerou muito medo, que é o que eu vou falar para vocês agora, com relação a todo, né, esse medo que existia. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é da contextualização. Então, contextualização. Gente, vai ser uma aula mesmo, tá? Então segura aí a onda. E a mudança de paradigma. De paradigma. Beleza? Eu vou falar rapidinho sobre isso. Quando a gente fala sobre contextualização e mudança de paradigma, a gente tem que entender o seguinte, ou reconhecer o seguinte, reconhecer um certo momento histórico, né? A gente tem que entender que esse novo decreto não é uma nova lei qualquer. Ele é simplesmente uma espécie de pacificação de uma década de conflitos, possamos dizer assim, normativos. E aí a gente tem que entender alguns tópicos que são importantes. Por exemplo, opa, peraí, dá uma travada para mim. Primeira coisa que a gente tem que compreender, né? O problema anterior. Elias, que problema anterior, né, seria esse? É como se fosse a espinha dorsal do decreto, né? É como se fosse a ideia central, possamos dizer assim. Vamos entender uma coisa. Quando a gente fala de um problema anterior que existia, a gente está falando de uma inclusão retórica, né? Ou faz de conta. Então a gente está falando de uma inclusão. Eu vou abrir aspas, tá? Para ficar mais fácil para a compreensão. De faz de conta. Gente, a gente está falando aqui para um grupo de professores, certo? Então, quem de nós aqui não teve na sala e viu que a sala de aula não gerava inclusão? Ela poderia gerar integração, que são temas que a gente já tocou em aulas passadas, mas não inclusão. É como se a gente estivesse fazendo o quê? É como se a gente estivesse simplesmente colocando o aluno lá e pronto, sem dar uma espécie de coordenada para esse aluno, para a família, enfim. Então, era mais um depósito, né? De alunos que tinham algum tipo de transtorno ou algum tipo de deficiência. Então, isso daí não é inclusão. Então, era uma inclusão feita de faz de conta. Então, a gente tinha alunos matriculados, e esses alunos matriculados, eles não tinham suporte. Beleza? Nós tínhamos uma guerra de laudos médicos, contratações precárias. Ei, isso aqui, gente, ó. Nós tínhamos laudos médicos. Ei, como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vou colocar ridículos, né? Ou seja, quando eu falo ridículo, quem é da sala de aula, né, percebe isso. O aluno simplesmente tinha um laudo médico e muitas vezes quem dava esse laudo sequer dizia as causas de transtorno ou algo mais específico. Muito comum isso nos interiores, né? Com isso, os municípios tinham salas de aulas
sobrecarregadas de crianças atípicas, em que o pessoal do AE, por exemplo, não tinha nem como trabalhar, e o professor de sala de aula não tinha como conter a turma por conta disso. Então, eu tentei amenizar a palavra ridículo, mas é o que vem à minha mente, tá? Então você tinha, infelizmente, laudos médicos não condizentes, né? Uma outra coisa que, se você é professor de sala de aula, pode concordar comigo ou também discordar, né? Seria é, as contratações. Contratações precárias. Elias, como assim? O pessoal que era contratado para dar suporte a um determinado aluno não tinha a mínima formação para isso. Ou seja, estagiário sem supervisão. Tá bom? E por fim não, né? Porque existem outras coisas, mas aqui são os que eu vou trabalhar mais durante a mentoria. Insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Ou seja, você não conseguia entender de forma clara o que a lei dizia, né, para o terceiro setor, por exemplo, né? Vamos supor, você chega no setor privado, a escola descaradamente negava a sua matrícula, né? A matrícula do seu filho, por exemplo, que é atípico. Ela chegava a negar de forma muitas vezes pacificada, mas às vezes era na cara lisa mesmo, tipo assim, se você quiser vai para a justiça. Mas qual pai que vai querer que o filho estude numa escola que não quer lá naquele ambiente? Não faz sentido, né? Então o pai acabava nem judicializando, porque teria um custo a mais, e vamos ser sinceros, que não fazia sentido. Tá bom? Então, assim, a insegurança jurídica, né? Ela se tornou muito grande e espinhosa, inclusive. Tá bom? Não tem estrutura alguma. Obrigado, Carol, isso mesmo. Né? Obrigado pelo termo perfeita descrição. Eu estou tentando aqui descrever aquilo que eu vivenciei, né? E vivencio em sala de aula. Agora vamos para a solução, né? A solução proposta. Que seria uma espécie de solução. Aliás, vai entrar em vigor? Em vigor vai entrar. A gente não sabe se vai ser cumprido, né? Primeira coisa. Gente, olha esse termo que eu vou usar, pelo amor de Deus, tá? Modelo, presta atenção, híbrido regulado. Modelo híbrido regulado. Elias, o que é esse modelo híbrido regulado? É uma espécie, uma tentativa de equilibrar a preferência para a escola, pela escola, na verdade, né? Regular com expertise das instituições especializadas. Vou dar um exemplo. As escolas, elas tendem hoje a ter o AE, né? Com atendimento especializado. Mas o pai, ele pode optar por, em um turno, ele tá numa escola, possamos dizer, regular, e no contraturno, ao invés de usar o AE da escola, ele utilizar um AEE externo, ou seja, algo mais especializado, possamos dizer assim. Tipo, um APAE da vida. Então, pode ser, esse modelo híbrido, por que ele é importante? Vou até colocar assim, ó. Escola regular. Vamos dar um exemplo. Essa escola regular, ela pode ser uma escola municipal. A escola municipal já tem recurso do próprio município e também do governo federal e muitas vezes do estado para se manter. É uma espécie de subsídio. Só que o pai agora ele pode, de forma regulamentada, escolher, né, um, 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 uma instituição, ou seja, uma escola, vou colocar escola, especializada. Por exemplo, pô, Elias, mas eu não estou entendendo por que que isso é importante. Cara, é importante porque a escola especializada, se não fosse colocada nesse decreto, ela não receberia verba. E ela precisa receber verba para se manter.
Porque por mais que ela cobre um valor, ela tem que cobrar um valor baixo. E para você manter uma escola especializada com profissionais de qualidade, isso só não gera um suporte. Então, ela entra também na construção de valores financeiros, né, que vão ser despejados nela, o que para nós, obviamente, é importantíssimo. Principalmente quem é pai e mãe de criança atípica sabe do que eu estou falando, né? De você ter um suporte extracurricular, tá bom? Então isso daí é importante. Então esse vai ser o modelo híbrido, tá? Gente, coloca nos comentários se vocês entenderam aí o que é esse modelo híbrido que eu tô falando, né? Eu acabei ficando aí na telinha, mas deixa eu sair rapidinho aqui. Deixa eu ir para o outro lado, né? Então, essa é a ideia da escola que a gente diz especializada. Beleza, Dulce? Beleza, Larissa? Pronto, Larissa, vamos lá. O que que seria, né, esse modelo, Larissa, de escola híbrida? O pai ele vai poder optar esse modelo híbrido, né, na verdade, modelo híbrido. Ó. O pai vai poder optar por colocar, por exemplo, o filho numa escola da prefeitura de manhã, né, caso essa criança tenha alguma deficiência ou algum tipo de transtorno específico, né? Ou seja, neurodivergente especificamente. E no período da tarde, ele pode colocar o filho dele numa escola especializada, ao invés de utilizar o AE da escola municipal, por exemplo. Por que que isso é importante? Porque a escola regular, se ela for da prefeitura, ela já vai ter uma verba destinada a ela. E a escola especializada não teria. Então, por isso que é importante. A escola especializada está dentro do decreto, porque ela passa a receber verba do governo. Me fala se você entendeu agora, Larissa, aí. Tá tudo sob controle. Gente, o que eu tô falando aqui, né, é o filé mignon desse decreto, tá bom? Então preste bem atenção para você não perder absolutamente nada, ok? Agora vamos lá. Segundo tópico da nossa aula de hoje. É, olha como eu tô usando termos bonitos aqui, ó. A virada filosófica. Eu escrevi isso aqui, gente. Eu fiz um mapeamento aqui para mim, para poder não esquecer de falar nada, né? E eu fui pensando, cara, como é que eu vou trabalhar isso aqui? A virada filosófica. Olha como ficou bonito. Do modelo médico ao modelo social. Colocar assim entre parênteses pedagógico. Ei, vocês querem ver qual foi a maior virada desse decreto? Eu vou dizer para vocês agora. Esse daqui era uma coisa que eu discuti até aqui em casa com a minha esposa, com a Edna, que ela é pedagoga, sobre isso, né? Com relação a esses benditos laudos médicos, né? É como se o professor não tivesse voz, é como se a escola não tivesse voz para dizer que determinado aluno, né, tinha algum tipo de deficiência ou transtorno, tá bom? Vamos primeiro, conceito central. Colocar assim, conceito central. O que é que o decreto, gente, ele vai materializar juridicamente o que a teoria já dizia. O que é que me diz esse conceito central? Só que agora é juridicamente, tá? Tá na lei. Deficiência é diferente de defeito, né, no aluno. Agora, antes a gente tinha isso verbalizado, né? Agora não, agora é lei. Mas o aluno da interação entre seus impedimentos, por exemplo, né? E as barreiras no ambiente escolar é o que a gente está falando. Então, por exemplo, o que é que eu estou dizendo? A deficiência, ela não é um defeito no aluno, mas ela é o resultado, olha só, da interação entre seus impedimentos
e as barreiras no ambiente escolar. Então, por exemplo, quem gera muitas vezes o problema, né, são essas barreiras ligadas ao ambiente escolar. Beleza? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com relação a isso, tá? Vamos lá. Continuando. Elias, e qual é o impacto disso daí, né, dentro do contexto professor-aluno, o impacto direto no professor? Então vou colocar assim, impacto direto ao professor, tá? Vamos lá. Nós temos duas situações aqui, o antes e o depois, né? O antes. O professor, ele guardava o CID, né? O que é o CID, resumidamente? É o diagnóstico clínico, né? Então, o antes, você tinha um diagnóstico clínico, beleza? Para saber o que o aluno tinha e solicitar apoio. Quem é que ditava isso? O médico. Então, o médico, ele ditava a necessidade escolar. Então, o que valia era o diagnóstico clínico. Isso aqui era o que valia, certo? Agora, dois. Eu vou colocar agora, mas isso aqui é para 2026, tá, gente? 2026. O professor, finalmente, vamos levantar a mão para os céus, ele é o protagonista na identificação das barreiras funcionais. Então, o professor, aliás, ele vai diagnosticar? Não. Mas ele vai poder observar as barreiras funcionais do aluno e, dentro de um conselho escolar, a escola pode optar por trabalhar aquele aluno de forma adaptada ou adequada. Então, o professor agora, ele passa a ser protagonista. O que que isso quer dizer? Que o professor ele vai poder identificar barreiras funcionais. Eu chamei de barreiras funcionais, tá? Para dar uma generalizada mesmo e a gente não perder muito tempo em detalhes que não vêm ao caso da lei, tá bom? Então, o que que acontece? O foco, ele sai, né, daquilo que o aluno tem e vai para a funcionalidade do contexto da sala de aula. Então, por exemplo, você percebe que o aluno, ele é TEA, né, transtorno do espectro autista. Sei que muita gente ainda está falando em grupo de suporte 1, 2, 3, que nem existe mais. Hoje a gente trabalha o que é verbal e o que não é verbal, né? Basicamente. Então você está trabalhando com o aluno, você está dando aula de matemática. Você tem que fazer uma prova adaptada para aquele aluno e você percebe isso. Antes você, professor, precisava esperar o laudo médico. Agora não. Agora você pode passar isso para a gestão, que reúne uma espécie de conselho, e o conselho verifica se há uma necessidade ou não. Me confirma se você entendeu essa questão do antes e do agora, né? Não é do depois, é do agora. Me fala aí se ficou compreendido aí para vocês. Não sei se tem alguém que trabalha com a E aqui, né? Se pode comentar aí para mim se vocês percebiam que existia essa dificuldade de fato, né? Com relação a essa demanda que nos parece que vai dar uma melhorada agora, né? Me fala aí. E aí, Dulce, o pessoal ficou claro, Larissa? Não sei se a Carol tá por aí ainda. Fala pra mim aí. Pois é, Larissa, só que hoje, segundo o CID, não existe mais essa questão do nível de suporte, tá? Porque antes a gente trabalhava uma regulamentação, é, é, uma regulamentação a nível mundial e a nível Brasil, né? Hoje essa regulamentação, ela
foi generalizada para se trabalhar mais a questão do verbal e do não verbal, né? Então você é como se tivesse agora dois níveis aí, possamos dizer assim. Antes você tinha nível de suporte um, 2 e 3, né? Então, o nível de suporte um, geralmente a gente trabalhava aquele aluno que nem de acompanhamento precisaria, teoricamente, tá bom? Mas isso daqui, gente, o que eu tô falando, né, é a nível de AE mesmo. Então, quem é do AE ou que já trabalhou em salas onde a escola não tem AE, sabe daquilo que eu tô falando, mas o que eu mesmo sei, né? Porque eu nunca trabalhei no AE, mas eu tenho convivido com professores que lá trabalham, tá bom? Isso é bem recente, Larissa, é bem recente, tá? De 1 ou 2 anos pra cá, tá? Vamos nós. Eu tenho uma dificuldade imensa quando eu tô dando formação sobre isso, porque os professores ainda estão enraizados com essa questão dos níveis de suporte. Dulce, pode ter o nível de suporte clínico. Não estou dizendo que não vai ter, certo? Porém, o que que acontece? Muitas vezes, Dulce, a família, ela não quer aceitar ou não quer levar o aluno para ser diagnosticado. Concorda comigo? Aí deixa eu te fazer entender a situação. Vamos supor que você tem um aluno, o João, e o João, ele tem laudo. Esse aluno aí você já sabe como trabalhar, porque ele tem laudo. Concorda comigo? Beleza? Agora vamos para uma outra situação. Vamos supor que a Maria, ela é uma criança que você percebe que ela é transtorno do espectro autista, TEA. Beleza? Só que ela é verbal. Porém, você como professora percebe alguns detalhes nela que você olha e diz assim, poxa, essa menina provavelmente é TEA. Só, não vamos falar TEA não, vamos falar TOD, né? O transtorno opositor desafiador, que é mais fácil de identificar isso. Então, em tudo aquele aluno se opõe. E ele se torna um aluno dificultoso. Só que esse aluno não tem laudo. E a família não quer entender que ele precisa de um diagnóstico clínico. Então, o que a família faz? Ela simplesmente ignora aquela situação. E você, como professor, pode levar para um conselho de classe, né, para um grupo determinado ali pelos gestores, né, e pela equipe pedagógica, né, mostrando essa situação. O que eu estou querendo dizer é a escola agora passa a ter, né, como é que eu posso dizer, esse protagonismo de dizer, cara, esse aluno provavelmente, né, provavelmente ele vai ter TOD. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver um atendimento especializado na escola. Por isso que a escola agora ela vai ser obrigada a ter o AE. Não sei se vocês perceberam. Há um movimento grande dos municípios por contratar profissionais específicos para o AE. Concorda comigo? Me confirma se você entendeu, Dulce, isso. Agora fica mais fácil da escola ela adaptar uma prova, adaptar uma aula, adaptar um espaço, né, para o aluno. Porque antes a gente tinha que aceitar a decisão da família. Agora a família vai ser chamada para conversar, obviamente, e fica mais fácil. Mesmo que ela não queira, a escola ela tem regulamentado e na mão a lei, dizendo que ela pode adaptar para o aluno um, um- um- um determinado espaço, uma determinada prova, um movimento, né, que não seja de segregação, tá bom? Então, quem já teve um aluno, por exemplo, com esse transtorno, né, o transtorno opositor, sabe o quanto é difícil de se trabalhar em sala de aula, né, sem um laudo médico, por exemplo. Agora você vai poder orientar, né, os profissionais com relação a isso, tá bom? E outra coisa, os profissionais do AI agora passam a ter mais liberdade, uma coisa que antigamente não se tinha, tá? Vamos lá. Então essa é a ideia de entender essas barreiras funcionais, porque antes a gente se preocupava muito com a adaptação do espaço físico, né? Agora não, agora a gente tem uma outra vertente, tá bom? É, deixa eu ver aqui, terceiro tópico da aula de hoje.
Cara, eu tô tentando ser o mais didático possível, tá, gente? O terceiro tópico eu coloquei assim, ó. O fim da ditadura do laudo. Ele está usando o termo ditadura, Por quê? Porque a gente tinha que engolir o laudo que era enviado. Né? Só que o cara que dá o laudo, seja o psicopedagogo, e eu não tenho nada contra, né? Seja o psiquiatra, o psicólogo, enfim. Muitas vezes ele não está no ambiente escolar, cara. E eu sei que tem muitos deles, né, que fazem questão de visitar a escola para ver o ambiente do aluno. Já tive psicólogos que assistiram a minha aula, né? Eu tinha um aluno, por exemplo, do oitavo ano, há uns anos atrás, que na época ele era até nível 3, né? Nível de suporte 3. Ou seja, hoje seria o não verbal, né? E era muito dificultoso. Só que eu tinha essa parceria com o psicólogo, né? O psicólogo pediu para assistir algumas aulas minhas para ver como que eu conseguia conduzir a aula daquele aluno. Eu tive que adaptar a prova dele, gente, adequar a prova dele, por exemplo, baseado no hiperfoco dele naquele momento, que era a turma do Chaves. Então eu peguei o conteúdo, a prova de geometria, graças a Deus foi o início do chat GPT, e eu consegui trabalhar usando o chat GPT na época. Hoje eu utilizo outras ferramentas, né? Mas na época só existia o chat GPT há 3 anos atrás, para que a prova fosse adequada de acordo com a turma do Chaves. E funcionou bem. Porém, né, se não houver formação, o que é que o professor vai fazer? Ele vai pegar essa prova e vai facilitar. O que tem que acontecer não é facilitar, é adaptar. Então você vai adaptar de acordo com cada aluno. Hoje, com as inteligências artificiais que nós temos, e dá aí um bom curso, né, gente? Ó, agora eu tive uma ideia. Como adaptar prova com inteligência artificial, né? Então isso deve dar um bom curso, né? Próximo vai ser o curso de fevereiro, tá bom? Todo mês eu vou fazer um curso, então vai ser o curso de fevereiro. Já pensando lá no período de carnaval. É uma sacada agora. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes você tem as ferramentas e não sabe como usar, cara. Hoje a gente tem muita ferramenta boa, né? Então, vamos lá. Quando eu falo do fim da ditadura do laudo, né, eu tô falando assim, a nova regra de ouro, né? Elias, o que que seria essa nova regra de ouro? Nova regra. Eu tô chamando assim para atrair vocês pro tema, tá? Né? Cara, antigamente o que é que nós tínhamos? Tínhamos, né? O laudo médico clínico, ele era o documento obrigatório ou condicionante, ou os dois, né? Para a oferta do AE. Então, o laudo médico era obrigatório para o acesso ao AEE. Certo? Mais profissional de apoio. Mais profissional de apoio. E calma aí que já vou falar sobre o profissional de apoio aqui, tá? Que é um tema bem importante. Ei, gente, eu acho que vai dar mais de 1 hora de live, viu? Mas aí vocês, se tiver ficando chato, vocês me avisam que aí eu paro e a gente faz uma outra live sobre isso. É porque é muita coisa aqui pra falar, certo? Hoje, o que é que a gente tem, né? E aí tem que ter cuidado. Hoje, como eu falei anteriormente, a gente não vai precisar mais desse laudo médico com o CID. Esse CID aqui, inclusive, ele é uma numeração, um código, sobre qual a deficiência ou qual o transtorno. Por exemplo, a minha filha perdeu muito tempo de aula porque eu não tinha enviado o laudo médico com CID. Eu tinha enviado somente o cariótipo para a escola, mostrando que ela tinha a questão da síndrome de Down, né? Que é a trissomia do cromossomo 21. Ela era, né, T21, ou é T21. E eles queriam um código CID. Meu irmão, isso daqui atrasou um semestre, porque ela ficou na fila das crianças típicas e não na fila das crianças atípicas. Olha o problema que isso aqui me gerou, né?
Elas só conseguiu entrar depois aí de 4, 5 meses, né, na escola por conta disso. E eu descobri isso sem querer, né? Porque eu fui atrás desse processo. Por que que ela não está na fila correta, né? E eu descobri que o cariótipo não servia. Gente, o cariótipo é um exame liberado por um laboratório. Primeiro que ele é caríssimo, né? Ele custa mais de R$ 1.000, em torno de R$ 1.500, nos valores de hoje. Segundo, ele é liberado por uma empresa séria, né? O exame vai para São Paulo, não sei se eu já tenho aqui, volta para cá e a partir daí você tem uma espécie de parceria entre, no caso da Heloísa, foi do hospital, né, que fez o parto dela, né? E uma clínica de São Paulo que fazia esse exame. Então, assim, não é uma coisa qualquer, é algo sério. Mas não, eu precisei mandar um laudo que ela tinha de uma geneticista. E se eu não tivesse esse laudo, né? Eu teria que pagar por fora um laudo médico especializado. Então, assim, é algo muito complexo e que hoje se torna mais tranquilo, né? Então, assim, é, é, é algo absurdo, o que muitas vezes é burocrático demais, né? Você trabalhar com crianças, com pessoas atípicas aqui no Brasil, e essa lei ela vem para dar uma melhorada. Lembrando que eu venho puxando coisas do meu dia a dia, porque são coisas que eu vivi, tá? A nova regra, ela facilita essa questão do laudo médico, que era obrigatório, né? E agora, como eu falei, a visão do professor e do AE facilita. Agora, gente, tem uma outra coisa que eu tenho que tocar no assunto também, que é o risco, né, da interpretação errada. Olha só, o risco da interpretação errada. Beleza? Então vamos lá, atenção, professores, pelo amor de Deus. Isso não significa que a gente vai ignorar, até como a Dulce perguntou, o laudo médico não serve mais? Serve. Isso não quer dizer que a gente não vai ignorar, tá, as informações médicas. Na verdade, significa que o laudo médico é um documento complementar. Então, laudo médico se torna um documento complementar. Beleza? Não mais o passaporte único para os direitos. Então, por exemplo, antes a gente tinha como passaporte único, né? Então tem o laudo médico, beleza. Só que agora ele passa a ser complementar. Então preciso marcar isso, que é o risco na interpretação e o termo complementar, tá bom? E a terceira situação, gente, só uma coisa. Se você for postar aí no Instagram, que eu vi que o pessoal postou no Instagram e não marcou a mim, não marcou a efetiva docentes, né? Então, se for postar no Instagram, não esquece de marcar o Elias Coutinho e marcar o efetiva docentes, tá bom? Eu quero muito mostrar para as pessoas que a gente está fazendo um trabalho sério, né? E é algo que pode procurar. Ninguém falou a nível de concurso sobre isso ainda, tá bem? Então vamos lá. Seguinte, a terceira coisa é o novo instrumento. Colocar assim, novo instrumento de poder da escola. Cara, é muita informação, viu? Eu vou lembrando das coisas aqui e vou falando, né? Cara, tem uma coisa que vocês vão precisar marcar caso venha numa prova de concurso. A partir de 2026, nos concursos terá esse tópico certeza. Que é o que a gente chama de estudo de caso pedagógico. Estudo de caso pedagógico, tá? Ou avaliação funcional pedagógica.
Eu vou dar uma dica. Eu sei que muita gente gosta de ler, né, os materiais, o e-book e tal. Mas depois, se eu conseguir finalizar tudo que eu tenho para falar, você pode ir direto para as questões. O que você não conseguir resolver, você volta pro e-book. Fora que você tem o audiobook, você tem também o vídeo resumo, tá? Eu mandei inclusive pro e-mail do pessoal que tá nessa live já. Deve ter chegado para vocês aí. Pessoal que adquiriu o e-book, gente, já tá na plataforma também, tá bom? Como capítulo 9. Então vamos lá. Elias, o que que é isso daqui? Novo instrumento de poder da escola. Que eu denominei não, o documento chama de estudo de caso pedagógico, né? Ou de avaliação funcional. Tá bom? Definição. Primeiro, o que que é isso? Tá? Isso daqui é um protocolo estruturado. Protocolo estruturado. Que é realizado pela equipe escolar. Tá? Então, quem é que realiza isso? Realizado pela equipe escolar. Elias, e quem seria essa equipe escolar? E tome a árvorezinha das possibilidades aqui, tá? Professor regente. Opa. Gente, vocês acreditam que eu tava falando? Coloquei no Instagram, né? É engraçado, o Instagram é uma força gigantesca, né? Que ia fazer essa aula, e aí alguns gestores de escola começaram a pedir a formação sobre esse tema, né? No período de encontro pedagógico. Eu achei legal porque mostra que os gestores eles estão começando a pensar também nisso, né? E isso é muito interessante porque gera inclusão, né? Então, professor regente mais AE mais gestão, tá bom? Esse material, qual é a função dele? É mapear a funcionalidade do estudante e as barreiras existentes. Então, vou colocar assim em vermelho, ó. Mapear, tá? Deixa eu pensar aqui como é que eu colocar. Vou colocar mapear funcionalidades, tá? Acho que fica claro para vocês, né? E também, né? É, mapear as barreiras. Resumidamente, resumidamente, o que é que eu tenho aqui? Você tem um mapeamento de funcionalização, o que que o aluno consegue desenvolver e também quais as barreiras que ele tem que precisam ser vencidas, né? Ou você precisa pelo menos dar um suporte para que ele venha aos poucos a vencer tais barreiras, tá bom? Então, tem essa questão também. Agora vamos aqui. Já enchemos mais uma página, né? E, opa, além do protocolo, né? A gente está falando aí de definição, né? Especificamente, mas além desse protocolo estruturado, a gente tem que lembrar de um outro detalhe também, né? Que é o aprofundamento técnico. Aprofundamento técnico. Ainda ligado sobre esse novo instrumento, tá? De poder da escola. Esse aprofundamento técnico, gente, ele deve abordar três coisinhas. Tá? Aliás, três não. Quatro coisinhas. Que seria, né? Autonomia. Deixa eu dizer o que aconteceu com a Heloísa quando ela chegou. A Heloísa estuda na escola municipal.
aqui em Fortaleza. Quando a gente chegou na verdade, a Edna, quando chegou para reunir com a professora, uma das perguntas que a gente sempre se fazia: como solicitar uma pessoa para o apoio, né? Para dar um suporte para a Heloísa. Primeira coisa que a professora disse: nós não vamos solicitar agora. Por quê? Porque eu quero que a Heloísa tenha autonomia. E é justamente essa questão do aprofundamento técnico aqui. Por isso que eu digo a importância de né, eu, Elias, ter um aprofundamento teórico, mas também ter a vivência. Porque eu posso chegar para vocês e falar com um direcionamento, né, certo. Beleza? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, autonomia, tá? Comunicação. Comunicação. Terceiro, interação. Ontem a Heloísa recebeu o relatório, né, da professora. Nós fomos buscar esse relatório. E no relatório, eu vou até tirar o print para vocês. Ela fala sobre tudo isso. Sobre a autonomia, a comunicação e a interação social. Né? Então, vou até lembrar a vocês que tem no canal do Efetiva Docentes, né? No YouTube, tem uma live que eu fiz com o Idilvan. Né? E nessa live eu cobrava concurso justamente falando da Heloísa. Eu disse, olha a importância que se ter um professor concursado. E mostrei a forma que a Heloísa era tratada pela professora. Né? Então eu coloquei lá uma fotozinha da Heloísa com a professora e tal, para que o secretário de educação, e eu acho que ele já entende isso bem, né, o Edilvan, ele compreendesse, né, a importância, cara, de se ter concursados na rede municipal. Né? Mas sempre a gente vai ter que ter um substituto, né, por questão de vacância de cargo, mas 80% pelo menos tem que ser efetivo, né? Então vamos nós. E por último, né, as barreiras de acesso. De acesso. Então o aprofundamento técnico ele tem que estar focado nisso. Ah, e lembrando, isso que eu acabei de falar, gente, não é um diagnóstico clínico. Não é um diagnóstico clínico. Ou seja, não substitui um diagnóstico clínico. Né? Por quê? Porque isso aqui é feito por pedagogo, psicopedagogo, mas isso não entra como diagnóstico. Tá bom? Deixando bem claro isso para vocês. Se na prova, numa questão vier dizendo que é diagnóstico, fuja, corra, vai estar errado. Ok? Tranquilo, beleza? Vamos lá, chegando aos 50 minutos de live aí, meu amigo, é pancada, né? Mas, gente, coloca para mim aí se vocês estão compreendendo, né, aquilo que foi Dulce. Eu percebi que ele ficou realmente bem. Depois ele conversou comigo, né? Tanto ele como a Adriana. Gente, confirma para mim aí se tá tudo ok na aula, se vocês estão me compreendendo. Né? Infelizmente a gente teve o quê? 40 pessoas que colocaram o nome, né? Mas eu sei que no sábado é bem complicado. A Dulce disse que tá entendendo, show de bola, perfeito. Andréa também, perfeito. Então, gente, eu tô dando detalhes do documento, tá? Coisa que eu acho muito difícil de fazer numa aula, porque você acaba esquecendo de uma coisa ou outra, por isso que eu fiz algumas anotações para que eu não pudesse esquecer de absolutamente nada, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, continuando, quarto tópico. Né? O quarto tópico é o seguinte: o desafio da, aí eu vou colocar entre aspas, judicialização inversa. Que para mim aqui é o ponto crítico da gestão, tá? Vamos lá. Qual seria o novo cenário aqui de conflito? Antes, a família ela processava a escola por negar apoio sem laudo.
Agora a gente vai ter um risco aí de mudança, né? O que que acontece? Agora a escola, o cenário atual, certo? A escola realiza o estudo de caso e conclui que o aluno não precisa de um cuidador exclusivo, ou seja, de um sistema de apoio, mas sim apenas de uma adaptação curricular. Olha só, vamos imaginar, antes tinha um João na escola, certo? Vou desenhar aqui o João. Ó, um, antes. Aqui você tinha o João, certo? Joãozinho. Aí a família dizia assim, ó, olha, o meu filho, ele é Té. Eu vou pegar o Té agora porque é o mais comum, né? A família dizia isso. Opa. A família dizia isso, tá? Aí a escola dizia assim, a escola, né? O que que a escola dizia? Cadê o laudo? Certo? Eu precisava do laudo para poder pedir um apoio, certo? Aí a família dizia, eu não tenho laudo, que laudo? Então a família entrava com um processo contra a escola. Por quê? Porque a escola ela só poderia solicitar apoio se existisse o laudo. A família não tinha um laudo, mas a família queria que a escola desse esse suporte. Agora, o que é que vai acontecer? Na minha concepção, não é que vai acontecer, é que pode acontecer, né? Vamos supor que aqui eu tenho o Joãozinho de novo, certo? Aí a escola realiza um estudo de caso. Estudo de caso feito pela escola. Aí a escola chega para a família e diz assim: olha, o Joãozinho não precisa, não precisa de apoio. Quando eu falo apoio, entendo uma pessoa para o apoio, né? Possamos dizer assim, exclusivo. Mas o Joãozinho ele vai ter uma adaptação, tá? Curricular. Beleza? Aí a família chega, não. Mas a Mariana lá, ela tem um apoio exclusivo. Por que, que o Joãozinho não pode ter? Ou seja, a família discorda. Por quê? Porque a família, ela tem um laudo médico particular. Aí a família, ela tem um laudo médico particular. Beleza? Ou seja, esse laudo médico, ele traz como receita um mediador, uma pessoa para apoio. Caraca, Elias. E aí? E aí vai gerar esse conflito. Isso daqui é uma coisa que eu estou pensando, não estou afirmando. Eu estou pensando que possa acontecer, tá bom? Aí qual é a defesa da escola? A única defesa, e aí, gente, tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? A única defesa será o quê? Uma espécie mais robusta de um documento técnico do estudo de caso pedagógico. Relatório genérico, tipo, o aluno é agitado, não vai adiantar. O aluno ser agitado, gente, não pode estar no relatório. O aluno é danado. Meu irmão, o médico vai olhar e dizer, o que é isso aqui? Né? Então vai ter que ter muita robustez aí com relação a um relatório bem definido. Com isso, vocês do AE vão ter que estar muito, mas muito, mas muito bem preparados para isso daqui. Tá bom? Outra coisa, a escola vai precisar de dados. Tudo vai ter que ser anotado. Tudo. Registros de observação, fundamentação pedagógica para bancar as decisões. Então, o que, que a escola vai ter que ter? Deixa eu anotar aqui.
Ei, você que é professor, eu já vou dizendo, tira o print disso aqui que eu tô fazendo, tudo, né? Por quê? Porque você vai poder conversar de igual para igual com o gestor da escola ou até sabendo mais do que ele, né? Então, ó, o que que a escola vai precisar? Dados, né? No caso, esses dados serão importantes, registros de observação, que muitas escolas já fazem hoje, tá? E fundamentação pedagógica. Fundamentação pedagógica. Beleza? Para bancar decisões, né? Então, se a escola não tiver isso, meu amigo, acabou. Aí o que vai estar valendo é o laudo médico. Então não adianta hoje o professor e a escola se tornarem protagonistas se não houver uma organização. Me diz aí se você entendeu o que eu falei aqui, gente, por gentileza. Ô, Dulce, obrigado, viu? A gente está entregando aqui o melhor que a gente pode, né? Enquanto cara, é engraçado. Enquanto eu trabalho aqui, tem um pessoal do marketing já fica pensando como é que a gente pode produzir conteúdo, mas faz parte do processo, né? Então, sou eu concentrado aqui na aula, na gravação, no que eu tenho que falar e as ideias surgindo aqui, o que a gente pode melhorar de conteúdo também. Beleza? Gente, estamos chegando já aí a 1 hora de aula, né? Deixa eu ver o que é que eu tenho para falar aqui que eu anotei para vocês. Pronto, eu tenho aqui ainda muita coisa para falar, mas deixa eu tentar sintetizar aqui, tá bom? Deixa eu pular aqui algumas coisinhas. Com relação à profissionalização e definição de papéis, tá? Definição de papéis. Gente, eu vou continuar aqui porque senão, ó, quinto tópico, né? Profissionalização e definição de papéis. Qual é o objetivo do decreto? Né? E quem é quem na sala de aula, né? A ideia do objetivo do decreto é acabar com a precarização do suporte. Ou seja, o estagiário que faz tudo ou o voluntário sem formação. Né? Estão aí com, possamos dizer assim, aspas, né? Com os dias contados para as funções técnicas, tá? Então, por exemplo, você tem um estágio. Hoje a gente vai ter um novo perfil. Hoje a gente vai ter um novo perfil. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas situações, né? Para você entender. Apoio exclusivo em atividades. Por exemplo, de higiene, tá? Alimentação, alimentação e locomoção. É, isso daqui não é função pedagógica. Vou logo dizendo para vocês. Não é função. Ou seja, meu amigo, pode acabar com isso daqui no sentido de que não vai ter mais função pedagógica para isso. E antes você tinha, né, o pessoal de apoio trabalhando também em função disso daqui, obviamente. Exigências, né? Vamos lá. Aqui eu estou falando agora. Deixa eu colocar aqui, puxar bem para cá, tá? Eu esqueci de colocar. É, eu vou colocar assim: cuidador barra mediador. Por que que eu estou dizendo isso? Tá? Barra apoio escolar, né?
Esse pessoal aqui agora vai ter que ter formação. Elias, qual é a formação que esse pessoal vai ter que ter? Nível médio completo, tá? Ele não fala que é normal, tá? No nível médio completo normal, não falou isso. Mas curso de qualificação. Qualificação de ser específica, né? Tem que ser específico. De no mínimo 180 horas. Tá? Elias, onde é que aqui em Fortaleza, por exemplo, tem o Instituto de Educação do Ceará, que ele tem a formação continuada e com certeza tem essas 180 horas aí, que é justamente a educação especial. Então, dá para fazer lá se você tiver o nível médio completo e quiser atuar nessa área, por exemplo, né? Qual o impacto disso? As redes que usavam o pessoal sem treinamento terão que se adequar imediatamente, porque isso já vai ser válido para 2026, tá bom? E aí a gente tem uma outra situação, que é o perfil do professor do AEE. Perfil do professor do AEE, né? Que é a sala de recursos, né? Agora, gente, esse perfil muda um pouco. Esse perfil, ele vai ter o quê? Vai ser, olha, se liga nesses verbos, tá? Identificar mais elaborar mais organizar. Recursos pedagógicos e de acessibilidade. Então, recursos pedagógicos mais acessibilidade. Poxa vida! Entendi. Então hoje você vai se basear nesses três verbos: identificar, elaborar e organizar. Eu já fiz o trabalho todo de ler o documento para poder trazer isso aqui para vocês, tá? Ou seja, é um trabalho intelectual e estratégico, né? Gente, pelo amor de Deus. AEE. Eu vou colocar até em vermelho. É diferente de reforço escolar. Você não tem que dar reforço escolar, né? Outra coisa, é diferente de cuidador. E quando eu falo cuidador, é no sentido de cuidar mesmo do aluno. O professor de AE não é para cuidar do aluno. Ele é para identificar, elaborar e organizar. Pegaram a ideia aí de boa, tranquilo? Fala para mim aí, se vocês entenderam a lógica. Ok? Elias, e para finalizar aí, o que o professor de AE agora vai ter que ter, né? Deixa eu colocar aqui. AE, né? O professor de AEE, agora ele vai ter que ter licenciatura. Aí, gente, pode ser, ele não deixou claro, mas aparentemente pode ser qualquer uma. Então, pedagogia ou afins. Certo? Desde que ele tenha uma especialização. Tá? E aí tem que ter cuidado, né? Lato sensu, né? Não pode esquecer disso, não pode ser qualquer modelo. Você tem que verificar isso. Com 360 horas de carga horária. Cuidado para ver se a especialização está nesses moldes, se você quiser entrar para o AE, tá bom? Impacto na carreira.
Vamos dar um exemplo. Cursos rápidos, né? 100 horas, 120 horas, não servem mais para essa atribuição no cargo, tá? Ou seja, para fazer os novos concursos, não adianta ter curso de 100 horas, 120 horas, não vai adiantar. Elias, eu já sou concursado e quero fazer uma seleção para E. Antes você podia, agora não. Agora tem que ter a especialização mesmo. Isso é uma especialização porque você se torna um especialista no assunto, tá bom? Gente, dúvidas aí? Me fala aí se tem alguma dúvida. Aí eu vou finalizar. Vai colocando as dúvidas aí que já já eu olho. Tá? Só porque eu não queria. Eu quero deixar um material bem completo logo para disponibilizar isso na plataforma hoje ainda, tá? Sexto tópico. É o modelo híbrido regulado. Modelo híbrido, tá? O aluno agora ele pode ter dupla matrícula. O que que é isso? Ele pode ter a matrícula, eu já tinha falado isso no começo da aula, né? Ele pode ter a matrícula 1, né, como sendo a matrícula obrigatória na idade escolar, certo? Primeira coisa. Ou seja, rede pública, por exemplo, é uma situação. Ele pode ter uma segunda matrícula, né? A matrícula 2, né? Como uma matrícula suplementar. Então eu vou puxar uma setinha aqui, ó. Escola regular. Vou colocar assim, por exemplo, municipal, né? Tá? E aí ele pode ter uma matrícula 2, numa espécie de AE no contraturno. Esse AE pode ser inclusive na escola, né? Ou numa instituição parceira. Escola, colocar assim. Na própria escola ou outra instituição. Isso aqui deu uma sobrevida, né, para as instituições que não são oficialmente escolares, né, possamos dizer assim. Beleza? E aí, gente, vi um pulo do gato aqui que eu preciso falar para vocês. Isso aqui vai estar em prova, tá? O financiamento Fundeb. Financiamento Fundeb. O que é que me faz, o que é que me diz com relação ao financiamento esse decreto, né? O decreto ele vai garantir segurança jurídica para o repasse de verbas públicas para essas instituições via dupla de matrícula. Ou seja, por exemplo, uma Pai da Vida ela vai poder ter participação com relação, né, ao Fundeb. Desde que elas sigam as diretrizes ligadas à BNCC, né, e ao censo escolar, ok? Então, assim, isso daí é muito importante, tá? Porque garante garante o repasse, né? Isso daqui, gente, é importantíssimo, de verbas públicas. Beleza? Uma coisa interessante, né, que eu tenho que falar para vocês é que a gente vai ter o valor de 1,4, né, do Fundeb para criança. Então, por exemplo, uma criança típica, ela recebe uma unidade, um determinado valor. Uma criança atípica, ela vai receber 1,4 desse valor. Então, vou dar um exemplo. Se uma criança típica, ela receberia R$ 100,
o gasto com ela é de R$ 100, o de uma criança atípica vai ser de R$ 140. Basicamente isso, tá bom? Então vai ter essa valoração também, essa valorização, na verdade, né? Com relação às crianças atípicas. Beleza? Essa daí, ó, é uma dicasinha de ouro, tá? Pesquisei muito para chegar a esse resultado. E para finalizar, né, a universalização, eu prometo que eu finalizo mesmo. Tá? Eu sei que você já deve estar cansado aí de escutar minha voz. Mas eu tô falando tudo que vocês precisam saber com relação, né, a esse documento. Beleza? Então, olha só. Semisa, mas aí há uma possibilidade, Semisa, de só de 80 horas eu tô achando pouco. Eu tô achando pouco. Sabe por quê que eu tô achando pouco? Porque a formação lá do IEC, Semisa, ela é todo dia, né? Eu acho que isso aí vai dar próximo de 200 horas, mas eu precisaria conversar com ele para ver como é que tá no estatuto. Eu acho que não são só 80 horas, não, na minha opinião, né? Porque você pega um cálculo rápido aí, seriam 4 aulas por dia, 4 horas, né? Vezes 5 dias na semana, você já tem 20, né? Vezes 4 semanas no mês, já dá 80 horas. Vai passar de 180 tranquilamente na formação continuada. Aí você multiplica isso por 12 meses, ou multiplicar por 10, né? Dá 800 horas, né? Ano. Então, eu acho que vai passar e vai passar muito, tá bom? Precisa só ver com relação ao reconhecimento, tá? Com relação ao reconhecimento, mas acho que isso não é problema, não. É uma forma até de colocar mais alunos dentro do instituto, né? Também, tá bom? E, por fim, a universalização. A universalização de 0 a 3 anos, tá bom? Aí, gente, entra no desafio operacional. O decreto, ele torna obrigatória a política de educação inclusiva na creche. Então, agora, é obrigatório a política na creche. Beleza? Essa política na creche. Deixa eu só organizar aqui, peraí. Política de educação inclusiva na creche. Beleza? Então aqui a gente já sabe agora que 0 a 3 anos é creche, né, gente? Então, a gente já sabe que essa política ela é obrigatória na creche. Inclusive, vou dar uma. Ai, meu Deus do céu, que o pessoal não escute isso, mas vão escutar, mas enfim. Também não tô nem aí. Saiba o seguinte: se uma escola municipal ela tiver creche e você não conseguir colocar o seu filho na creche por falta de vaga, entre em contato com o Ministério Público e o Ministério Público obriga a escola a abrir vaga para o seu filho. Então, de antemão, já vou dizendo isso para vocês, tá bom? Então, não tenha pena de poder público, não, porque eles estão aí para servir a gente. Vamos lá. O impacto na prática. Com relação a berçários e creches, né? Eles não podem mais negar matrícula, alegando, por exemplo, falta de estrutura. Foi o que eu acabei de falar, né? Isso não pode mais acontecer. Elias, ou ele é muito pequeno para a gente para ter o diagnóstico. No caso da criança de 0 a 3 anos, teve o laudo, acabou, né? Tem que incluir na creche, não tem plano de correr, senão vai no Ministério Público, o Ministério Público obriga, né? Então, a intervenção ela deve ser o quê? Imediata. E ela deve ser baseada na necessidade, aí presta atenção, funcional e no desenvolvimento infantil. Então, agora a criança de 0 a 3 anos, é atípica, ela vai ter sim
A obrigatoriedade se aceita também na creche, tá bom? Gente, e aí, vamos finalizando a nossa live. Deixa eu só mostrar para vocês um negócio aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Pronto, olha só. Aqui, pessoal, é a nossa plataforma, tá? Cara, olha só como tá organizada a plataforma, né? Olha só aqui como tá organizada, né? A plataforma. Aqui você pode, por exemplo, aqui foi a live de hoje, né, que eu coloquei lá na plataforma. Você pode inclusive adicionar na agenda as lives, né? Aqui, gente, é o e-book. Quando você clica, né, no nosso e-book aqui, eu passar aqui para vocês. Por exemplo, esse e-book do decreto, né? É o capítulo 9 que nem teria. Você pode escutar o áudio, como a Carol estava escutando a gente aí no carro, que ela disse, né? Ela já tinha comentado comigo que ela escuta os nossos áudios. Eu acho que às vezes até a gente lê o e-book, mas tudo bem, né? Que é no formato de podcast. Aí você tem aqui, ó, o e-book, você tem o audiolivro, que é um formato legal de podcast. Você vai ter aí agora a Sofia, né? Organizando essa ideia do áudio aí, bem legal. Né? Os personagens são. Né? Um dos personagens, na verdade, é a Sofia, ela começa a introduzir esse diálogo, né? E aqui você tem um vídeo resumo também, que é bem interessante, porque fica mais visual para você. E se você abrir o e-book, vou abrir aqui, você já vai ter no e-book as questões, né? Mapa mental, como eu coloquei lá no começo, e uma bateria de questões, né, para serem trabalhadas. São 20 questões, todas as questões com gabarito, tá bom? Então você vai poder trabalhar, né, isso daqui de forma bem precisa. São 20 questões para você dizer assim, pô, realmente eu entendi ou eu não entendi, eu preciso revisar isso daqui. Então, é bem interessante, gente, para você dominar, né, aquilo que a gente vem falando em sala de aula. Nossa plataforma, ela tá, eu tenho orgulho de dizer isso, né? Ela tá bem organizada, bem estruturada, cara. Né, nós temos aqui na plataforma, né, os simulados gerais, e quando você clicar, né, aí no simulado geral, né, você aqui eu fiz um simulado baseado na Consulpan, você vai clicar no link, né, vai abrir aí o simulado, ó. Cara, eu tenho o maior orgulho do mundo desse simulado, sabia? Porque foi criado por nossa equipe aqui. Aí você pode colocar o temporizador, vou deixar aqui 180 minutos. E aí você já tem aqui, ó, a questão do que se trata, né? Você pode usar o marca-texto para poder marcar o texto. Você pode riscar aquilo que você achar que é incorreto, tá? Então é bem bacana. Você avança aí, né? Você volta. Então assim, dá para fazer um negócio bem bacana aqui em cima. Você tem um tempo de duração, né, do simulado ainda. Então, cara, você só não aprende com a gente se você não quiser. Dá para fazer pelo celular, pelo iPad, pelo computador. Eu sempre aconselho fazer pelo computador, pelo iPad, porque a tela é maior, né? Então, eu acredito que vale a pena demais você adquirir o nosso curso. Eu vou colocar no link, o link do curso, né, do e-book, na plataforma e também vai ser enviado por e-mail para vocês. Então, como eu sei que muitos de vocês receberam a segunda parcela do 13º hoje, então já vou deixar uma promoção. Você vai colocar o cupom, vou colocar esse cupom de desconto lá discriminado, né? Se eu não me engano, é professor efetivado, né? 2026, para você ter acesso ao desconto. Vai ficar de R$ 197 por apenas R$ 97. Quem está aí na nossa aula, né, e tá no curso, me fala se vale a pena. A Larissa já disse, isso é coisa demais para estudar, né, Larissa? O curso ele já estava completo, né? Com os 8 capítulos. Aí ontem eu acordei com a ideia de abrir o capítulo 9 sobre esse tema da aula de hoje, tá bom? Então, o que eu puder, né, colocar a mais para vocês, para deixar ainda com mais conteúdo e mais rico, vocês poderem dizer assim, cara, tá valendo demais o preço, né, que tá sendo pago. Lembrando, o pessoal diz assim, Elias,
e vai deixar tudo de graça. Gente, eu não tenho como deixar de graça. Por que que eu não tenho como? Porque eu tenho uma equipe de suporte por trás, cara. Então eu tenho que pagar esse pessoal, né? Senão vai sair do meu bolso. E com 2 meninos pequenos, eu não tenho como tirar do meu bolso. Então, é, hoje, o que eu consigo fazer é isso, né? Então a gente está trabalhando para de fato entregar o melhor conteúdo para vocês. É claro que eu entrego muita coisa grátis, mas eu também tenho que entregar coisa paga. E o pessoal que dá o suporte precisa receber esse valor, tá bom? Então, gente, ó, mostrei aí para vocês a nossa plataforma. A plataforma tá top demais. Você que é nosso aluno, eu vou pedir. Ei, gente, eu peço mesmo, eu não tenho nem medo de pedir isso, porque eu sei o produto que a gente está construindo. Bem aqui você pode avaliar o nosso conteúdo, ó, com o número de estrelinhas e deixar um comentário, tá bom? Eu vou pedir para que vocês façam isso. Por quê? Porque eu quero entender o que a gente precisa melhorar, tá bom? Beleza? Show? Gente, finalizando a aula de hoje, é, eu me orgulho de dizer que nós somos o primeiro canal, né, aliás, a primeira empresa, né, o Efetiva Docentes, a trabalhar um material com questões já com foco nesse assunto, né, que é justamente a lei que a gente estava falando aí, né, é, é, a lei da inclusão, que a gente termina o ano, né, 2025, com essa boa notícia de profissionalização de uma lei que era lá de 2008. Então, que vale a pena, sim, a gente falar sobre isso, tá bom? Valeu, meu povo. Um ótimo final de semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, hein? Tamo junto.